Graça e paz a todos. Eu estou aqui para mais uma reflexão e o texto que eu quero compartilhar na nossa reflexão de hoje, nós o encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 13, que nos diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que possais resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Nesse texto aqui, nós vemos que o apóstolo Paulo, escrevendo aí a igreja dos Coríntios, ele usa o exemplo da história do povo de Deus, a história do povo de Israel, para fazer com que os coríntios eles resistam à tentação e permaneçam firmes. Ele vai dizer que o povo de Israel, o povo de Deus, eles passaram ali pelo meio do Mar Vermelho, receberam grandes livramentos do Senhor, receberam as providências divinas, como por exemplo, Moisés tirou água da rocha para fazer com que aquele povo saciasse a sua sede. Então aquele povo viu os poderes de Deus, Deus agir de uma forma maravilhosa, sobrenatural. Mas isso não impediu que alguns deles fossem desobedientes, desobedecessem a Deus, murmurassem contra o Senhor. E por isso o apóstolo Paulo ele vai trazer esse assunto aqui no versículo 10, avisando aos coríntios que eles resistam à tentação, que é possível resistir à tentação e permanecer firme. É isso que ele nos mostra aí, por exemplo, no versículo 12, quando diz assim: Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Então precisamos realmente nos mantermos firmes, vigilantes, sabendo que nenhuma tentação vai fazer com que a gente saia da presença de Deus. Isso é o que o apóstolo Paulo coloca aqui no versículo 13, que nós compartilhamos com os irmãos, que é a referência da nossa reflexão de hoje. E o que é que nós podemos aprender mais com esse texto, com o versículo 13, que eu já compartilhei com os irmãos? Primeiro, o texto vai dizer assim: Não veio sobre vós tentação senão humana. O que o texto está querendo nos dizer aqui, a gente vai ver isso em outras traduções aí, não é? Por exemplo, a King James, ela traz esse texto de uma forma tremenda. Mas o que o apóstolo Paulo ele está querendo dizer aqui é que não vai vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, tentação que não seja comum a qualquer ser humano. É isso o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Só que nós não somos tratados por Deus como qualquer ser humano. É também isso que o texto vai nos ensinar. Então, se nós estamos sujeitos às mesmas condições que as outras pessoas, estamos sujeitos às mesmas tentações, aos mesmos sofrimentos, às mesmas aflições e tribulações, mas existe um diferencial aí, que é justamente a forma como Deus nos trata, como Deus nos enxerga e como Ele vai fazer com que a gente lide com todas essas situações. Olha o que é que mais o texto nos ensina. O texto vai dizer que Deus ele é fiel. Sabe o que é que significa isso? Que Deus ele não vai falhar. As promessas de Deus hão de se cumprir sobre a sua vida. Muitas vezes nós até somos infiéis. Precisamos ser fiéis a Deus, mas nem sempre nós somos. Com os nossos pecados, não é? Com as nossas atitudes, com aquilo que falamos, muitas vezes não estamos sendo fiéis ao Senhor. Mas a Bíblia nos garante que Deus sim, Ele permanece fiel. Então conte com esta fidelidade de Deus e saiba que nenhum sofrimento, nenhuma aflição, nenhuma tentação vai poder, não é, chegar e atingir você, porque Deus ele é fiel. Mas o texto nos diz aqui também que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Olha que ação maravilhosa de Deus sobre a vida do crente, sobre a vida do cristão, daquele que está em seu Filho Jesus Cristo. É diferente daqueles que não estão. Por quê? Aqueles que não estão em Cristo, as tentações vão vir e podem até fazer com que eles sucumbam. Mas a nós que somos crentes, não. Porque o texto nos diz aqui que Deus não vai permitir uma tentação além daquela que nós podemos resistir. A outra coisa que nós aprendemos com esse texto é que ele diz assim: Antes, com a tentação, dará também o escape. É como se nós estivéssemos ali no meio de uma tormenta, no meio de uma agitação muito grande, de um conflito, de uma guerra. E de repente alguém abre a porta da paz, a porta do escape, a porta do livramento. E você entra por esta porta. E ao entrar por esta porta, a situação já é completamente diferente. É o escape de Deus. E Jesus mesmo nos ensinou sobre isso. Ele disse que ele também é a porta, não é? E se nós entrarmos por ela, sairemos e acharemos boa pastagem. Esse foi o ensinamento de Jesus. Então, com as tentações, Deus ele não vai nos livrar de sermos aqui tentados, atribulados, mas
Deus vai nos dar o escape e não vai permitir que tentação alguma venha fazer com que nós sucumbamos nessa lida diária, nessa caminhada da fé. E o texto vai nos ensinar mais ainda, vai dizer, para que a possais suportar. Eis o grande propósito de Deus aqui, não é? Fazer com que nós resistamos, nos dá a porta do escape, e tudo isso para quê? Para que nós permaneçamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, como nos ensina a palavra de Deus. Então é preciso resistir, é preciso estar firme, porque Deus quer mesmo que nós suportemos todas essas situações. Eu sei que o momento agora não é um momento fácil, é um momento difícil, é um momento em que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro. Talvez você que esteja me escutando esteja vivendo uma situação mais fácil, mas existem muitas outras pessoas que estão vivendo uma situação muito difícil por conta dessa pandemia. Pessoas que foram prejudicadas financeiramente, pessoas que foram prejudicadas na sua composição familiar, perderam parentes queridos, papai, mamãe, irmãos, filhos. São tantas situações e ao olharmos para elas, algumas pessoas podem até dizer, mas que tentação terrível que nos sobreveio. Pode ser realmente uma tentação muito grande, mas certamente você é mais forte, porque Deus ele tem lhe dado condições para isso. E não esqueça, Deus é fiel na sua vida, Jesus Cristo é fiel na sua vida, há de lhe guardar diante de todas essas situações. Vai fazer com que nenhuma tentação seja mais forte do que você, ele vai lhe dar todas as condições. Vai providenciar para você um escape. E tudo isso para quê? Para que você permaneça firme na presença dele. Então louve ao Senhor, glorifique ao Senhor e permaneça firme na presença dele. Esta é a palavra que eu deixo para você hoje e em outro momento nós estaremos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe a todos.